a ciência e a religião caminhavam juntas. Essa dicotomia surgiu de maneira paradoxal com o iluminismo, ao mesmo tempo que ele veio trazendo liberdade, livre expressão, o clero Mas são hipóteses que se excluem, não é? Olha, essa pergunta me foi feita a semana passada. Estava num evento e uma jornalista da Globo fez a seguinte pergunta: mas como é possível vocês conciliarem ciência e religião se elas atuam em campos opostos? Nesse aspecto, se for permitido um momento da nossa discussão, seria interessante que eu definisse realmente o que significaria criacionismo, que eu creio que, de modo geral, isso não tem sido colocado da maneira correta pela mídia. Eu queria que o Mário fizesse uma definição daquilo que você entende por evolucionismo, certo? Inclusive perguntar a você, e depois, sem dúvida, trazer com o Naor também, na tua convicção como pesquisador cientista, né, o Naor levantou algumas vezes a hipótese do evolucionismo ter hoje, né, vários questionamentos, o que é uma coisa usual em ciência, mas existe algum abalo, né, da convicção da teoria evolucionista? Em outras palavras, para você, evolucionismo é uma hipótese ou é uma lei científica? Para mim, evolucionismo, eu já não gosto muito da palavra, porque ismo dá a impressão que é alguma coisa como islamismo, ou comunismo, ou capitalismo, ou alguma ideologia, né? Eu falo de evolução, né? Existem duas coisas, duas frentes nas quais a gente pode entender a evolução. A primeira é o fato da evolução, ou seja, é a simples constatação de que os organismos vivos, eu estou falando só de evolução biológica, a gente pode falar de evolução de outros sistemas históricos, mas eu vou restringir a biológica, que é o cerne, o foco do nosso debate, eu suponho. A evolução como fato, ela é a constatação de que os organismos compartilham ancestrais comuns, de que os organismos estão unidos por relações históricas. Ou seja, eles não têm origens independentes. Os organismos são parte de um todo que envolveu diversificação. Ou seja, os organismos, os seres vivos são diversos porque eles se tornaram diversos com o tempo e não porque eles foram criados diversos abruptamente. Então, o cerne do evolucionismo, como constatação, a partir dos dados, a partir do que a gente vê, é esse. É de que existem relações evolutivas. Uma outra coisa é você ter os mecanismos que vão explicar como essa diversificação, como os processos evolutivos atuam sobre as espécies para resultar nesse padrão que nós vemos hoje. Então, se tivesse que, olhando o panorama evolutivo como um participante do campo, eu não vejo nenhum abalo na teoria evolutiva, no fato evolutivo, na percepção de que os organismos estão relacionados. Isso eu acho que tem sido verdade muito antes de Darwin já. Os padrões de diversidade e a organização hierárquica dos atributos dos organismos, ou seja, das características, são coisas que praticamente nos esfregam na cara que há alguma origem hierárquica dessa diversidade. E isso exclui a ideia de criação? Isso exclui a ideia de criação, no meu entender e no entender da maioria das pessoas que trabalham com esse tema. Eu não vejo essa tensão. Eu vejo, é claro, as tensões normais que existem em qualquer campo científico acerca de mecanismos específicos, acerca de qual modelo de evolução molecular explica isso ou aquilo, qual hipótese de parentesco filogenético é a mais corroborada, de qual método é mais favorecido que o outro. Isso existe, claro, como em todo o campo científico, é uma coisa normal. Aí nós vamos voltar. Naor, como é que você define então a ideia de criacionismo ou de criação, para pegar a noção de evolução, para evitar o excesso do ismo, né, para ele não ficar mera ideologia? Vamos aos fatos. Boa parte praticamente da interpretação evolucionista no campo da biologia parte da organização mais ou menos ordenada dos fósseis na coluna geológica. É o principal argumento, muito embora desde a biologia molecular, os relógios moleculares, a microbiologia, procura realmente, de maneira aparentemente independente, descrever realmente o processo evolutivo, praticamente o registro fóssil que concede ou confere os principais elementos para a construção realmente do modelo evolutivo. Bom, os fatos, realmente um registro fóssil é uma realidade. Agora, o que é interessante é que já no Cambriano, quando aparece a explosão cambriana seria uma coisa difícil de explicar em termos evolutivos, aparecem os fílons praticamente definidos, abruptamente. Então, nesse caso, a ideia de parentesco é totalmente descartada. Eles aparecem repetidamente. Se você for um pré-cambriano, onde eles iam aparecer realmente, quem sabe, os primeiros galhos a partir de um tronco comum, eles estão ausentes.
E no campo da geologia, realmente, alguns dizem, mas você tem metamorfismo e outros fenômenos geológicos que pode ter, de alguma forma, obliterado esses seres mais delicados. Não, você encontra... Cambriano, quanto é? Em termos de tempo, de agora para trás, dá para calcular? Em termos da geologia convencional, seria a geocronologia padrão, em torno de 540 milhões de anos teria surgido a explosão cambriana. Tá. Bem, então, essa distribuição dos fósseis é um fato. Agora, parentesco é uma interpretação. Na realidade, semelhanças pode significar mais de uma coisa, não apenas parentesco. Tá. Né? As homologias, analogias, a biologia comparada, ela pode ser traduzida de outra maneira. Então, eu diria que os fatos é o registro fóssil. A maneira como realmente esses elementos, esses fósseis são interpretados, realmente aí nós vamos para um campo, eu diria, mais especulativo, tanto o criacionismo como o evolucionismo não constituem teorias científicas. Você está lidando com uma ciência histórica. O significado clássico de ciência, você tem que se falsear, testar aquilo que você está afirmando. E você está realmente lidando com eventos únicos do passado, tanto na visão criacionista como na visão evolucionista. Então, eu diria que é uma ciência histórica, você não pode testar, falsear. Então, o termo cientificamente comprovado é inadequado. Nós estamos fechando esse bloco, depois eu quero conversar no próximo bloco, Oscar e eu, né, para conversar, por exemplo, com o Mário. Essa evolução, ela tem um registro fóssil, mas ela não cessou, supostamente ela ainda tem movimentos. Então não é só o fóssil o único registro, embora, como lembrou bem o Naor, pode ser interpretação. Né? Será que é assim mesmo? Por que essa ideia de que há necessidade de uma criação? Né? Ou por que não tê-la também? Por que supor que seja uma evolução que seja absolutamente natural, sem interferência de uma inteligência superior ou de uma força? Esse é o tema hoje dos Diálogos Impertinentes, que trata do tema o evolucionismo, com o zoólogo Mário César Cardoso de Pina e o geólogo Naor Neves de Souza Júnior. Diálogos Impertinentes, hoje tratando do tema o evolucionismo, dialoga com você, aguarda as suas questões, faz o intervalo agora, já volta.